Gabi, afinal de contas, como eu faço revisão, como eu não faço revisão, como eu fixo o conteúdo? E eu falei, vou falar daquilo que a internet não revela, os maiores segredos sobre a revisão que a internet não te conta e que eu conto lá dentro do Falcão Negro, minha mentoria de elite, mas hoje eu vou contar aqui para você os maiores segredos sobre a revisão. Então, já espanca no like, já deixa aí de qual lugar que você está falando. Antes da gente começar e conversar aí sobre revisões, eu vou te falar o que você não pode fazer na revisão, porque se você fizer de errado, e como você deve estudar e revisar, tá? Já separa um papelzinho, uma caneta para anotar as dicas e estratégias. Primeira coisa, o que não é revisão? Revisar não é ler tudo de novo. Revisar não é você assistir um curso de novo. Revisar não é você ler seus PDFs de novo. Isso é retrabalho. A revisão é você ter um contato mais rápido com aquele conteúdo que em algum momento você já estudou. É uma maneira mais dinâmica, mais otimizada de você jogar o pico daquela informação de novo na sua mente, beleza? Mas não é assistir tudo de novo e não é ler tudo de novo. Isso não é revisar. Isso não é revisar. Uma das coisas mais erradas que existem na revisão do concurso público são os ciclos. Você já deve ter visto aplicativo, você já deve ter visto tutoriais, vídeo, artigos, postagens. Você deve já ter visto na internet muita gente ensinando a fazer ciclo de 1, 7 e 15 dias, dizendo que para você revisar, você tem que pegar aquele conteúdo que você estudou e revisar daqui um dia, daqui 7, daqui 15, depois uma vez por mês. Então, imagine que você tem o seu conteúdo programático e que verticalizando ele numa planilha, colocando ali item por item, você fique com um total de 150 a 300 tópicos, ok? 150 a 300 tópicos para serem estudados para o seu concurso. Imagine que cada um desse tópico você tivesse que revisar depois de um dia, depois de 7, depois de 15, depois de 30. É humanamente impossível. É humanamente impossível. Então, quando uma pessoa revisa de 1, 7, 15, 30, cara, aumenta a ansiedade, diminui a motivação, atrapalha o planejamento de estudos, deixa a pessoa muito nervosa para poder estudar. Então, o ciclo de revisão, ele não funciona. Ele não funciona. Não funciona. Ciclo de revisão. Entendeu bem isso? Por todos os motivos que eu te falei. Só que muita gente alega que esse ciclo de revisão funciona porque um alemão fez um estudo de memória e disse que se você jogar um pico um dia depois, 7 dias depois, 15 dias depois, aquela memória vai lá em cima e não se perde. Porém, quando esse alemão, há décadas e décadas e décadas, inventou essa forma de revisar, ele fez isso com uma espécie de jogo da memória. Quem já jogou o jogo da memória quando criança? Você recebia várias fichinhas com várias figuras. E aí você tinha que memorizar essas figuras. Não é isso? O jogo da memória? E aí você virava 2 figuras iguais, pronto, ganhou ali um ponto no jogo da memória. Esse alemão, ele fez essa dinâmica com um jogo de memória. E aí a pessoa revisava essa espécie de jogo da memória com 1 dia, 7 dias, 15 dias. Bom. Aí as pessoas na internet, porque todo mundo está louco por like, pegou essa dinâmica e disse, vamos revisar assim para concurso também. Só que na prática não funciona e nada tem a ver esse estudo alemão com uma espécie de jogo da memória com 10, 15 disciplinas, com mais de 200 tópicos para serem estudados. Não funciona. Beleza? Entenderam até aqui o jeito errado? Lucélia falando, eu ficava me achando doida por não conseguir revisar usando esse método que 99% dos concursos de Instagram fazia. É mentira, eles não estão conseguindo, mas eles fingem que estão porque é modinha, é igual modinha, tá bom?
500 em um dia do mês, não entendi nada. Revisão é diferente de mapa mental? Sim, mas a sua pergunta é muito boa e eu vou chegar nela. Por que mapas e resumos são importantes para revisão? Eu já vou chegar nela, vou explicar tudo de revisão hoje. Eu não vou esconder nada de vocês, eu vou contar todos os segredos e mistérios que a internet não te conta, só te enrolam, mentem para você e escondem de você o jogo. Hoje eu vou te contar tudo. Tenho 52, vou correr atrás para me tornar um PF. É isso aí, Juscelina. A Delma Falcão aqui, faz mentoria comigo, passou com 54. Bora para cima. Bom, então a gente viu que o ciclo de revisão não funciona. Tá? Então, o que a gente sabe? A gente tem um processo de memória e nessa memória nós temos parte dela, a gente chama de memória curta, que é o que está recente. Eu acabei de ler um livro, sei lá, estou lendo Fernando Pessoa, poesia, acabei de ler aqui. Pô, eu vou lembrar disso que eu acabei de ler, é uma memória curta. Uma memória longa já é algo que você já repetiu algumas vezes e por isso você consegue lembrar, mesmo que esteja distante do dia que você estudou. Beleza? Então, vamos lá. Vou te dar um exemplo aqui. Você estudou hoje matemática e ali tem uma fórmula. E aí você fez várias questões hoje. Então, pô, hoje e amanhã você vai estar lembrando dessa fórmula. Se passar uma semana, 10 dias, talvez você não lembre, porque a memória curta já passou. Então, o nosso grande mistério aqui é como pegar essa informação da memória curta e jogar para a memória de longo prazo, aquela que você consegue resgatar, mesmo já tendo estudado há muitos dias, mas sem usar o bendito ciclo de revisão. Entendeu o desafio? Eu tenho que pegar da memória curta, jogar para a memória de longo prazo, sem usar ciclos de revisões, tá? E é muito simples, eu já vou te explicar. Fica aqui até o final e vai fazendo um resumo para concorrer aos 3 cursos que eu vou dar ali. Vou escolher 3 resumos que me marcarem no Stories para ganhar ali 3 cursos meus completos, beleza? Bom, show! Pô, pensando nisso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter repetições do conteúdo, sem ser por ciclo, sem ser lendo ou assistindo tudo de novo, para poder jogar para a memória de longo prazo. E aí existem alguns estudos da neurociência aplicada ali, a memória e tal, que diz que você tem que ter tido contato pelo menos 4 vezes com aquele conteúdo para você, de fato, gravar, fixar e não esquecer. Você tem que ter tido contato 4 vezes. Beleza? Guardou essa informação? Ah, legal. Não posso usar ciclo, mas eu tenho que ter pelo menos uma repetição de 4 vezes em cada conteúdo para jogar por longo prazo, para poder não dar branco, para poder acertar a questão de prova, para poder resgatar. Legal. E aí, bom, quando você está ali estudando, jogando para o curto prazo, depois você joga para o longo prazo. E imagine que tua mente é um HD, é um pendrive. Ainda existe pendrive, galera? Ou eu estou muito antiga? Diz aí para mim. Ainda existe pendrive ou eu estou muito antiga nessa parada? Mas imagina que tua mente é um pendrive. Você vai estudando e tá tudo salvo ali, tá tudo salvo. E aí, quando você vai fazer uma questão e você quer acertar a questão, porque passa em concurso quem acerta a questão de prova, é como se você jogasse um pesquisar. E aí, essa pesquisa tem que retornar a resposta, tem que retornar a informação. E quando você tem branco, quando você não lembra, você não está conseguindo fazer o resgate dessa informação. Não significa que se perdeu no teu pendrive, não significa que se perdeu da sua mente. Significa que você não está conseguindo resgatar, beleza? Existe pendrive de 1 tera, olha aí, meu Deus, existe ainda pendrive, que bacana. Bom, pensando nisso tudo, tá? Eu tenho que ter repetição 4 vezes, eu não posso usar ciclo de revisão, porque isso é um inferno, eu não posso ficar só lendo e assistindo vídeo aula na hora de revisar. O que de fato eu tenho que fazer? Aí existem várias técnicas, várias, que se eu for aprofundar todas, a gente fica aqui a noite inteira, eu vou te deixar muito mais confuso. Então, eu já vou te explicar qual é a revisão que os falcões usam. E o que eu estou te ensinando aqui é exatamente o que eu ensino lá dentro para os falcões que passam em Minas João, tá? A gente usa aqui a revisão que eu batizei de RCP. R de revisão, C de concomitante
e P de paralela. Nós usamos revisões concomitantes e paralelas. Em todo o tempo do estudo, nós já estamos revisando. E assim, a gente faz muito mais pontos de contato que o que seria aquele 1, 7, 15 inferno astral e o que seria as 4 vezes de conteúdo. Beleza? Anotou no seu resumo? Quero ver, hein? O resumo campeão tem que ter essa informação. Revisão RCP. Revisão concomitante e paralela. Então, vamos lá. Você tem o seu planejamento de estudos, que pode ser aí num planner, né? De segunda a sexta, e vamos supor que você está fazendo 2 matérias por dia. E aí você abre lá o seu livro, que eu vou sortear na jornada da aprovação policial, tá? Às vezes você tem que esquecer o que você quer para começar a entender o que você merece. Gabi é admirável. Que linda essa frase. Depois me manda essa frase no privado que eu gostei dela. Aí você abre aí o seu livro, né? E aí você vem numa determinada matéria, por exemplo, extensão de arquivos. Estamos estudando juntos aqui. Para que o sistema operacional identifique qual aplicação irá abrir os arquivos, foi criada a noção de extensão de um arquivo, definido inicialmente pelo sistema DOS. A extensão nada mais é que 3, 4 caracteres no final do nome, logo após um ponto, que separa o nome do arquivo a sua extensão. Por padrão, o Windows oculta do usuário as extensões dos arquivos, de forma que ele não visualiza o ponto nem os caracteres posteriores. Isso por segurança, evitando que o usuário altere indevidamente a extensão dos arquivos. Aí vem formatos diversos. .exe. A extensão significa que o arquivo é um executável. Executável. Executa a sequência de código gravados no arquivo. .bac, código de segurança, cópia de segurança. Alguns programas, quando realizam modificações, seria o backup, né? .msi, pacote de instalação do Windows. .log, arquivo para registro de atividades. Enfim, vem uma série de extensões e os seus referidos arquivos. Esse é um livro, galera, que tem toda a teoria dos concursos policiais. Eu vou sortear 2 ou 3 dele na jornada da aprovação policial para você pôr em prática o método. E aí você foi lá, estudou, seja num livro, num PDF, num Google da vida, em qualquer lugar, fez lá um resumo, um mapa ou uma tabela ou suas anotações. Beleza? Beleza? Eu estou uma hora aqui, vamos supor, lendo sobre o Windows e fazendo um resumo, ou mapas, ou uma tabela, ou anotações. E aí, eu quero que você entenda, a revisão já começa no estudo. No momento que você vai estudar a primeira vez um determinado conteúdo, você já vai criando um resumo, um mapa, ou ficha, ou tabela, cada um escolha o que quiser. Você não precisa fazer todos. Ah, Gabi, eu gosto de resumo. Faça. Eu gosto de resumo digital. Ok. Eu gosto de resumo escrito. Eu gosto de mapa. Você vai escolher. E aí você vai compactar essas informações, ou no mapa, ou no resumo. Eu vou falar aqui resumo porque eu gosto de resumo, mas tem Falcão que gosta de mapa, tem Falcão que gosta de ficha. Eu gosto do resumo. Então eu leio e crio um resumo. E essa fase já é uma fase pré-revisão. A fase do seu estudo já é uma fase pré-revisão. Porque no momento que for para revisar, você não volta nas aulas nem nos PDFs. Você volta nos seus materiais criados por você mesmo. Como, por exemplo, resumo. E aí, quando você cria o resumo, conexões neurais são formadas, a informação fica mais forte na sua mente. Quando você compra um resumo pronto, um mapa mental pronto, sem ter estudado o conteúdo, não fortalece o conhecimento na sua mente. E é por isso que eu sou contra comprar mapas e resumos prontos, tá bom? E eu li isso aqui, fiz o resumo, pá. Agora que eu terminei de estudar, e vamos supor que eu esteja aqui, eu tenha 2 horas por dia, porque eu concilio com o trabalho, eu fiz 1 hora de informática e 1 hora de constitucional. Vamos pensar assim? Já na primeira leitura, Gabi, você já pode ir fazendo algumas anotações, ok? Sem querer ser muito perfeito, apenas anote, já na primeira leitura. E aí, agora vem a parte importante. Você leu, fez suas anotações do seu jeito, não precisa ser perfeito, e agora você já vai fazer questões desse assunto. Então, você terminou de fazer o seu primeiro estudo desse conteúdo
e você já vai para questões. Esse primeiro estudo eu dei o exemplo lendo, mas poderia ser assistindo uma aula. Primeiro você lê ou assiste, criou um resumo disso e vem para um terceiro momento, que é fazer questões disso. E aí você faz questões disso que você já acabou de estudar, já consultando esse resumo que você criou. Então, você faz essas questões em consulta ao que você criou, beleza? Se você já está fazendo questões em consulta ao que criou, você já está revendo o seu resumo. Então, você já está fazendo uma revisão pela primeira vez. Entendeu? Então, por isso que é concomitante. Ela é junto com o estudo. Eu acabo o estudo, já faço questões, lendo novamente o meu resumo. Já é uma primeira revisão. Você não precisa do ciclo de 1, 7, 15. Porque o que foi descoberto? Se você não revisa o que você estudou em menos de 24 horas, você pode perder 90% do conhecimento. E realmente pode. Mas você não precisa criar um ciclo de revisão. É só, assim que terminar de estudar, fazer questões desse conteúdo estudado. Você estudou, foi o primeiro contato. Você acabou de estudar, fez questões consultando o seu resumo. Segundo contato. Quando chegar lá no fim de semana, você pode escolher o sábado ou o domingo. Aqui nos Falcões, eu estou te falando do método do Falcão, um pouquinho do método do Falcão, beleza? Não importa o que estão fazendo pela internet, porque estão fazendo um monte de merda por aí, por isso que a maioria reprova. Quando chegar no fim de semana, você vai escolher o sábado ou o domingo para revisar novamente todos esses resumos criados durante a semana. Então, você tem um dia de revisão semanal dos resumos criados na semana. Se você criou 10 resumos, ou 20 resumos, ou 30, ou 40, normalmente vai de 10 a 20. É a média de quantos resumos a gente cria por semana aqui no Falcão. E aí você vai revisar esses resumos e depois faz uma bateria de questões. Já é um terceiro contato, beleza? Então, você estudou, é o primeiro contato, faz questões assim que estudou, segundo contato, faz revisões semanais, terceiro contato. Terceiro contato, beleza? E aí, quando você fizer seus simulados mensais, quarto contato. Só que aí essa dinâmica não para aqui no Falcão, porque quando a gente fecha o edital, volta revisando tudo com a técnica da cebola, que eu vou explicar lá na jornada. Quando o edital está aberto, simulado quinzenal. Então, quando a pessoa vai para a prova, o Falcão vai para a prova e passa na prova em menos de um ano, é aprovado, ele já teve de 4, sei lá, uns 10 contatos em cada conteúdo do edital. Beleza? Então, o RCP, revisão concomitante paralela, é porque você faz, assim que termina o estudo, questões que já faça em consulta o teu resumo. No fim de semana, as revisões semanais e tem os simulados semanais também. E depois, quando você fecha o edital, você volta tudo a segunda vez com uma estratégia diferente, já sendo um outro tipo de revisão, um outro tipo de contato, tá bom? E quem tem dificuldade para gerar o resumo, pode ser que não tenha tido um passo a passo de como criar um resumo, tá bom? Normalmente aqui, a maioria dos Falcões entram não sabendo criar resumo, com muita dificuldade. Já na primeira mentoria, a gente estuda sábado o dia inteiro e a gente já faz vários resumos, eu vou supervisionando, dou o passo a passo, e eles já matam isso de uma vez e vê que era só uma falta de técnica ou uma crença que estava impedindo. Mas nesse momento, eu não estou te ensinando como criar resumos, eu estou ensinando sobre revisões. E você vai fazer anotações do jeito que você conseguir. Não é para tentar ser perfeito ou se avaliar se o resumo está bom. Ah, meu resumo não está bom. Ah, meu resumo está horrível. Ah, para com isso, para com isso, para com isso. Você vai fazer anotações, beleza? Anotações, tá? Depois a gente resolve o problema do resumo, depois a gente vê como que aperfeiçoa o resumo. Mas você precisa começar a fazer e a praticar, beleza? Resumos, mapas, ou fichas, ou tabelas. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Verdade, as questões são mais fáceis de gravar. Ambas precisam de bagagem. Mapamento. Não precisa de bagagem nenhuma, não. Você cria mapa ou resumo na hora que está estudando.
Cheguei, terminei agora as minhas 3 horas diárias de estudo. É isso aí, muito bom. Agora entendi. Gabi, e quem é Falcão já tem todo o resumo de cada tópico. Quem é Falcão já tem um resumo secreto de cada disciplina, beleza? Que é para ser usado com o edital aberto. Não substitui as fases anteriores. No caso, é bom sempre finalizar o estudo fazendo questões. Isso, Naime! Isso, a Naime já entendeu. Sempre finalize o estudo fazendo questões daquilo que foi estudado. Isso já é a sua primeira revisão. É uma revisão concomitante paralela ao seu estudo. Estudei. Se eu tenho 1 hora para estudar informática, eu vou estudar 40 minutos. E 20 minutos eu vou fazer questões daquilo que eu estudei. Então, já é o próximo contato com o mesmo conteúdo. Não preciso esperar virar o dia para fazer uma primeira revisão. Já vale como primeira revisão. Muito bom, Naime, muito bom. Parabéns mesmo. O edital é grande, cada tópico de cada matéria vai ter um resumo. Dependendo disso, vai dar mais de 1000. Não. Não fale besteira, meu amigo. Eu vou te provar agora o tamanho da besteira que você falou e eu vou te provar agora. Olha só, olhem para cá. Eu vou compartilhar, você que está aí no YouTube, mas quem está no Instagram também vai conseguir ver um pouquinho aqui, que eu vou diminuir um pouco. Olha só, vou provar agora o tamanho da... Não sei porque tu falou isso. Mais de 1000, não existe. Um auditor tem 800 tópicos. Como que a PF vai ter mais de 1000? A PF tem quantos tópicos em português? 11. Quantos tópicos em informática? 7. Quanto tópico em raciocínio? 6. Quantos tópicos em administrativo? 9. Quando você soma esses tópicos, dá em média de 150 a 250. Acredite, eu sei o que eu estou falando. Faço concurso desde 2004. Desde 2015 eu ajudo as pessoas a passar em menos de um ano. Sabe qual foi o maior edital que eu já peguei aqui? Sabe qual foi o maior? Auditor do Tribunal de Contas da União. Eram 3 planilhas, dava 800 tópicos. Nem esse passou esse 1000. Como é que vai dar mais de 1000 resumos? Você vai fazer um resumo por tópico. Não é um resumo por página que você lê, não. É um resumo por tópico do seu edital. Um resumo por tópico do seu edital. Sabe por que o Falcão se dá bem em passe menos de ano? Porque ele segue um método completo, mas ele consegue resumir cada matéria entre 10 a 20 páginas no máximo, porque é uma página para cada tópico. Lá dentro nós temos um módulo chamado Aprendizagem Turbo, e lá tem uma técnica chamada resumo comprimido, porque a gente comprime um tópico inteiro em uma única página. Então, não tem nada de dizer, vai dar 1000 resumos. Viajou, nada disso. Gabi, boa noite. Para quem é iniciante começando do zero, tem chance de passar na PF? Com certeza, porque não teria. Nem autorizado, tá? É de 6 a 10 meses para sair, mas quer ver você ter chance real de passar na Polícia Federal? É você vir para a jornada da aprovação policial, que começa dia 6. Lá eu vou explicar um passo a passo para passar na PF, em concursos policiais, em concursos administrativos da segurança pública. Beleza, galera? Gabi, exemplo. Dúvidas, tá, galera? Vai mandando dúvida. Gabi, exemplo, 1 hora para estudar direito administrativo, atos e princípios. Posso estudar assim, fazer questão? Aí você misturou 2 conteúdos, André. Você tem que pegar um tópico por hora. Isso eu vou explicar lá na jornada da aprovação policial. Hashtag Falcão, é isso aí. Gabi, vai disponibilizar esse edital verticalizado? Eu já disponibilizei lá no meu blog. visãoemfoco.com.br/blog, eu já disponibilizei vários, inclusive o da PF, beleza? Vamos lá, galera, vamos lá. O que mais? Eu escrevo muita coisa, acaba ficando um resumão. Amo mnemônicos. Tente escrever só as partes principais, uma folhinha por cada tópico. No sábado, só passa o olho nos resumos e já cai em questões. Isso aí, Luana Duarte. Tô gostando dessa turma. Essa turma tá afiada. Para dar aquela olhadinha ali no resumo, e vai para as questões, e faz as questões em consulta. Então, o tempo todo você vai dar questão, consulta, questão, consulta, questão, consulta. Não tem como não revisar dessa forma, não tem como não memorizar dessa forma. Porque toda hora você volta no resumo, vai acabar decorando esse resumo. Muito bom, Luana, tá de parabéns. Leandro, se eu não conseguir ver todo o conteúdo, devo ir nas questões? Você vai conseguir, porque você vai seguir a técnica da cebola que eu vou ensinar semana que vem.
É um tópico, né? Todo o conteúdo do edital não, é um tópico. Juscelino, na faculdade eu fazia questões e depois gravava com minha voz as perguntas e respostas para ficar escutando no carro. Se você estiver no trânsito, no carro e quiser usar desses recursos, não tem problema nenhum, pode usar. A cada 30 minutos faço 10 questões da matéria estudada, depois repito o ciclo. Não gosto dessa forma, Fábio. Eu prefiro a forma que eu ensinei aqui hoje. Cara, faz resumo simples por assunto, é isso aí. Como elaborar uma questão de forma correta? Não elabore questão. Vocês já me viram aqui alguma vez falando para elaborar questão? Olha como vocês complicam o simples. Galera, é o simples que funciona. O método aqui do Falcão é simples. A gente se baseia num ciclo chamado P3A e esse ciclo eu vou mostrar para vocês de forma gratuita semana que vem, na jornada da aprovação policial. Mas olha só, a banca tem um banco de dados de questões. Você tem vários sites de questões para treinar milhares de questões que já caíram em prova e se repetem. Por que você vai parar e criar uma questão? É sério? Olha o risco que você está correndo fazendo isso. Você perde tempo, você pode estar criando de forma errada, você ainda não conhece, não sabe como a banca aborda aquilo. Eu não recomendo que concurseiro crie questão. Não recomendo.